Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa temática, o negro e o futebol. Hoje vamos falar de um jogador que, na minha opinião, foi um dos jogadores mais politizados. E, no caso, no âmbito da questão da negritude. Eu estou falando de Paulo César Lima, mais conhecido como Paulo César Caju. Essa é a fotografia dele na época em que ele jogava na seleção brasileira. Ele participou da seleção brasileira na Copa de 70 como reserva. Aliás, foi a primeira Copa que eu assisti. Em 1970, eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro que lá em Minas, na casa dos meus pais, tinha televisão. Era uma das poucas casas no bairro da Nova Lavras que tinha televisão. Então, as pessoas que não tinham televisão tinham o hábito de, à noite, ir na casa daqueles que tinham televisão para assistir novela, para assistir faroeste, para assistir jornal, não me lembro, mas tinha o jornal O Repórter Esso. Mas eu me lembro bem da Copa de 70 que a sala ficava cheia, né? E a gente assistia a Copa do Mundo 1970. Não era ainda colorida. Acho que ainda não era TV colorida, não. Não me tenho lembranças, né? Não tenho certeza. Acho que não era, não. Mas eu lembro, né, que Paulo César Caju era reserva, né? Depois ele participou também da Copa de 74 e não tenho certeza se ele participou na de 82. Não tenho certeza. Mas a gente vai ler aqui a biografia dele. Mas eu quero dizer que ele foi um dos jogadores negros que, na época, se pronunciava com relação ao racismo. E lembra que aí nós estamos na década de 70, meados de 80, era uma época de regime militar em que não se admitia falar em racismo no Brasil. E queria-se de jogador que ele apenas jogasse futebol, que não fizesse nenhuma manifestação política, que não desse nenhuma opinião política. E Paulo César Caju, como se dizia na época, não tinha papas nas línguas. Ele falava o que tinha que falar. Depois nós vamos ver um depoimento dele, né? Por ele mesmo. Na temática da política, outro jogador muito politizado da época foi o Sócrates, né? Dr. Sócrates, do Corinthians. E anterior a ele, acho que contemporâneo do Paulo César Caju, era o Afonsinho, jogador do América, carioca, e depois foi para o Vasco, né? E eles se pronunciavam muito sobre a condição dos jogadores e a questão política do país em que o país vivia. Mas no caso aqui a gente está falando do Paulo César Caju, apelidado de Paulo César Caju, por quê, Bento? Porque em 1968 ele esteve nos Estados Unidos e ele era simpatizante do movimento de afirmação da negritude, os Panteras Negras. E como vocês podem ver aqui, essa foto da década de 70, ele estava usando Black Power, cabelo, né, negro, alto. E na época, né, se criticava muito esse estilo de cabelo. E o Paulo César Caju, primeiro ainda era Paulo César Lima, voltou lá dos Estados Unidos com o cabelo pintado de vermelho em apoio ao movimento de afirmação dos negros norte-americanos. Nós estamos em 1968. E por isso ele ficou apelidado de Paulo César Caju, não é? Que é conhecido ainda hoje. Hoje ele está com 73 anos de idade, né?
Até pouco tempo era comentarista de uma rádio, não sei se ainda é. Então, o Paulo César Lima, apelidado de Paulo César Caju, ele passou pelos seguintes times, só para vocês verem uma dimensão, né, desse craque. De 67 a 72, Botafogo. 72 a 74, Flamengo. 74 a 75, Olympique de Marseille. Aliás, foi um dos primeiros jogadores renomados brasileiros a ser vendido para o exterior. De 75 a 77, Fluminense. 77 a 78, novamente no Botafogo. E como jogador do Botafogo, ele conseguiu o título Troféu Triangular de Caracas, 67, 68, 70. Torneio Hexagonal do México, em 68. Campeonato Brasileiro, em 68. Campeonato Carioca, 67, 68. Taça Guanabara, 67, 68. Torneio início do Campeonato Carioca, em 67. Então, os títulos que ele obteve pelo Botafogo. Pelo Flamengo, Campeonato Carioca 72, 74, Taça Guanabara 72, 73, Taça Pedro de Magalhães Correia 1974, Torneio Internacional do Rio de Janeiro 1972, Torneio do Povo em 72. Esses títulos que ele conquistou pelo Flamengo. Pelo Fluminense, conquistou o título de campeão carioca, 75, 76. Taça Amadeu Rodrigues Sequeira, em 76. Torneio Vila Del Mar, em 76. Torneio de Paris, em 76. Troféu Teresa Herrera, em 77. Copa Governador Faria Lima, 77. Copa Vale do Paraíba, em 77. Então, esses são os títulos que ele conquistou pelo Fluminense. Pelo Grêmio, onde ele também jogou. Campeonato Gaúcho de 79 e 80. Copa Europa Sul-Americana, 83. E Copa Los Angeles, em 83. Pelo Vasco da Gama, Troféu Colombino, em 1980. Pela Seleção Brasileira, Copa do Mundo da FIFA, em 70, foi tricampeão, né? Taça Super Clássico das Américas, em 71. Taça Independente, em 72. E os prêmios individuais, Bola de Prata pela revista Placar. Eu lembro muito da revista Placar. Eu era um leitor assíduo, colecionava a revista Placar. Então ele recebeu o troféu Bola de Prata 1970, 72, 76, 77. E foi artilheiro pelo Botafogo no Campeonato Carioca de Futebol em 71, com 11 gols. E foi artilheiro pelo Flamengo no Torneio do Povo de 72, com 2 gols. Então, esse é um pouco do perfil profissional do jogador Paulo César Lima, conhecido como Paulo César Caju, que nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo a partir das questões das relações raciais. Em 1982, exatamente há 40 anos atrás, o jornalista Haroldo Costa escreveu um livro intitulado Fala Crioulo, a consciência dos crioulos brasileiros. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Editado em 1982 pela Record.
Nesse livro, o Haroldo Costa, para quem não sabe quem é Haroldo Costa, jornalista, e durante algum tempo também ele foi comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Haroldo Costa também participou, lá na década de 50, do jornal O Quilombo. O jornal O Quilombo, que nós já mencionamos aqui em outros momentos, organizado pelo Abdias do Nascimento, que foi o porta-voz do grupo Teatro Experimental do Negro e do primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Então, nesse livro aqui, Fala Crioulo, o Haroldo Costa recolheu vários depoimentos de pessoas negras e de diversos estratos sociais da sociedade brasileira. Dentre eles, Paulo César Lima, Dom José Maria Pires, um dos poucos bispos católicos, um dos poucos bispos negros da Igreja Católica na época. Na época, se não me engano, só tinham 3 bispos negros. Entrevistou também Pelé, entrevistou Naná Vasconcelos, percussionista, entrevistou o ex-embaixador brasileiro Raimundo Souza Dantas. Então nós vamos ter a oportunidade, mais adiante, de ouvir diversos depoimentos colhidos pelo Haroldo Costa a partir desse livro Fala Crioulo, que infelizmente eu acho que não é conhecido por muitos de nós brasileiros, leitores, negros e mesmo militantes da causa negra. Então eu tenho aqui o longo depoimento, a entrevista do Paulo César Lima, que foi colhido pelo Haroldo Costa, quando o jogador tinha aproximadamente 31 anos de idade. Hoje ele está com 73. Ele nasceu em 1949. Então, Paulo César Lima, jogador de futebol, apelidado de Paulo César Caju, pelas razões que eu já mencionei anteriormente. Uma das frases dele, no decorrer da entrevista, foi a seguinte: pedante é uma palavra que só existe para ser usada contra o crioulo. Então, muitas vezes, o Paulo César Caju era tido como negro pedante, como negro boçal, como negro que queria aparecer, porque ele sempre andou de cabeça erguida. E uma época em que se esperava dos negros que se ascendiam socialmente resignação, ser uma pessoa que não retrucava, mesmo quando ofendido, uma espécie assim de negro de alma branca. Aliás, a expressão que ele próprio vai usar aqui. Então vamos ouvir um pouquinho do que disse Paulo César Caju ao jornalista Haroldo Costa. Abre aspas. Diz ele: a verdade é que muita gente não aguenta, não aceita, não engole que eu frequente festas de colunáveis, que eu vá ao teatro em noite de gala, a bons restaurantes e boates da moda. Quando vêm ou sabem que eu falo francês fluentemente, me defendo bem em inglês e me expresso no espanhol acima da média, aí só faltam espumar. O que esse pessoal queria
é que eu fosse analfabeto, inculto, grosso, sem nenhum refinamento. Aí eu seria um negro típico, autêntico na concepção deles. Nas viagens que eu faço, sempre procuro aprender o máximo, aumentar a minha cota de conhecimento. Não fico, nem nunca fiquei no quarto do hotel jogando buraco, pife-pafe, essas baboseiras. Qualquer tempinho disponível, eu ia logo para um teatro, um museu, uma exposição e aprender. E para muitos isso é um pecado mortal. Por isso eu incomodo, sempre incomodei. Daí a pressão enorme que sempre fazem para me derrubar. Entre derrubar um ídolo negro e um branco, é mais fácil derrubar o negro, como fizeram comigo na Copa do Mundo de 78. Eu era o titular absoluta. Estava numa fase de esplêndida, maravilhosa, física e tecnicamente. Mas como não ficava calado com as coisas que eu via e sentia na antiga CBD, foram me esvaziando até o final, quer dizer, até me cortarem inteiramente. Sempre fiz as minhas reivindicações que achei por bem fazer. Nunca fui um acomodado. Sempre declarei que não sou um negro de alma branca. Aí, para disfarçar, dizem que eu sou complicado. Mas o Gerson nunca foi chamado de complicado, nem o Zico, nem o Sócrates. O complicado sou eu, porque brigo pelos meus direitos e não calo nem baixo a cabeça, não baixo a crista? Qual é? Mas eu estou consciente de tudo e não me desespero, nem odeio a humanidade por causa disso. Vou levando com muita confiança em mim e no meu destino. Mas veja bem uma coisa. Por exemplo, excetuando o Pelé, qual é o jogador negro que já faz ou já fez publicidade? Eu nunca fiz. E tinha material e popularidade para isso. Você vê na televisão e nas revistas o Gerson, o Revelino, o Roberto Dinamite, o Tostão em determinada época. Agora, me aponta um só crioulo. Pode ficar pensando até o fim do ano que não vai descobrir. Quando eu fui campeão do mundo, fiz um contrato com a Puma, na Alemanha. Na minha temporada europeia, assinei contratos com Costa do Marfim para fazer uma propaganda de café, com a água mineral Pierre em Marseille, e até para lançar umas criações do costureiro francês Michel Axel. Mas no meu país, com toda a popularidade que eu tinha, jogando no Flamengo, campeão do mundo e tudo mais, não pintou absolutamente nada. De vez em quando, uma agência ainda me faz uma consulta e tal, mas pouco tempo depois o assunto esfria sobre a ligação de que não aceitaram a minha proposta. Por que será que só não aceitam a minha proposta? Fecha aspas. Então, nós estamos falando de um contexto, né, década de 70, 80, em que visivelmente os jogadores negros não eram, exceto o Pelé, como ele diz, não eram convidados para fazer propagandas das grandes marcas no Brasil. No entanto, ele mostra que na África e mesmo na Europa era diferente. Então ele faz uma comparação da, vamos dizer assim, da relação racial no Brasil com a Europa no que tange a as propagandas, né? O que é muito importante
a representatividade. A representatividade importa. Por isso que uma das bandeiras do movimento negro ao longo da sua história foi a equidade nas propagandas. Porque o nosso modelo é o europeu, branco, preferencialmente anglo-saxão. Muito, muito recentemente é que nós encontramos modelos negros e negras, não é? Mas na década de 70, na década de 80, quando ele está falando, o padrão que se via nos meios de comunicação, nas propagandas, era majoritariamente ou quase que exclusivamente brancos, como ele cita ali, exceto o Pelé, né? Eu lembro dessas propagandas que ele estava falando do Gerson. O Gerson era uma propaganda de cigarro, não é? Não lembro qual que era o cigarro. Não era Marlboro, não. Era Vila Rica. É o cigarro Vila Rica, né? É, e quase, eu não me lembro mesmo de nenhuma propaganda, exceto o Pelé, fazendo propaganda de marcas. O Pelé fazia propaganda da TV, da televisão Colorado RQ, né? E também da Ducal, né? Que era uma, uma firma que fazia ternos. E eu lembro muito bem da propaganda da TV RQ, né? Colorado RQ tem o prestígio do rei. A televisão do Pelé, que é também o Pelé das televisões. Essa era uma das propagandas, né? Que era feita pelo Edson Arantes do Nascimento. Certo? Então, nós estamos aqui lendo um pouco da trajetória de vida do Paulo César Lima, conhecido como Paulo César Caju, feita pelo Haroldo Costa, onde nós evidenciamos a questão do racismo. Então, Paulo César Caju, como outros jogadores, ascenderam socialmente, mas isso não quer dizer que eles ficaram isentos do preconceito racial. Então, vamos dar sequência a essa entrevista na nossa próxima postagem.